Olá, amigos. Bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade. O programa que aqui com você, a cada edição, debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também do Vicente Carvalho, e sempre da forma mais propositiva possível, como todo mundo já sabe. Como sabem também que a gente sempre recebe um convidado ou uma convidada, uma pessoa que se destaca na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver aqui o tema do programa. Hoje, com muita honra, nós vamos conversar com a advogada Débora Camilo sobre um tema que está em 10 de cada 10 manchetes de telejornais, de jornais do país, que é a reforma da Previdência. Vamos esmiuçar esse assunto para que você, telespectador do Assunto Cidade, tenha um pouco mais de clareza sobre a reforma que está sendo engendrada lá, trabalhada lá no Congresso Nacional pelo Governo Federal. Em primeiro lugar, queria te agradecer muitíssimo pela presença, você que atua aí nos movimentos sociais, principalmente agora, em defesa da aposentadoria, em defesa da Constituição. Obrigado pela presença e deixo o espaço para você cumprimentar o telespectador primeiro. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade para a gente poder fazer um debate que é de tamanha importância para a população e não só isso, né? Todas as vezes você abriu esse espaço para a gente poder debater temas que são importantíssimos aí para o nosso dia a dia. Certo. A reforma da Previdência que é vendida, assim, vamos dizer assim, pela grande mídia, né, como uma solução para o país, solução econômica para o país. Mas por trás disso, por trás de todo esse noticiário, parece até um comercial, né? É um comercial. É um comercial. Por trás de tudo isso tem vidas e vidas e vidas que podem sofrer um impacto muito profundo, né, Débora? Eles colocam a necessidade da reforma da Previdência como se houvesse, primeiro, um rombo, né, da Previdência que não existe. Infelizmente, essa história já vem de governos anteriores e nunca foi desmentido, só que existe uma CPI, né, o próprio senador Paulo Paim é uma das pessoas que encabeçam isso, né, a tentativa, né, de fazer uma CPI, demonstrando quais são os verdadeiros números, que não existe esse rombo. O que existe é uma tentativa de tirar, né, os recursos da Previdência para que se leve esses recursos para os bancos, né? E os bancos que são os maiores entusiastas dessa reforma da Previdência. Então, quando a gente fala que há uma propaganda, porque é a mesma propaganda, porque os bancos vão lucrar com principalmente a questão da financiarização da Previdência. Então, há um interesse, né, dessas grandes corporações que devem para a Previdência, é importante a gente colocar. Inclusive, né, e os valores que eles dizem que existe de rombo, se as empresas, né, os bancos, essas grandes indústrias, pagassem o que devem para a Previdência, haveria um superávit. Né? Então, esse rombo não existiria e a Previdência passaria a ser superavitária, então sobraria dinheiro. Então tem toda um interesse por detrás dessa reforma, há uma manipulação da informação para que a população acredite que ela também precise fazer um esforço para tirar o país de uma crise que não foi a população que fez. Pelo contrário, a gente, há anos, há décadas, a gente acompanha noticiário que mostra escândalos na Previdência que não são escândalos causados por quem ganha um salário mínimo. São escândalos de fraudadores e, principalmente, como você falou, grandes empresas que devem bilhões aí para a Previdência. Assim, existe o problema de fraudes? Existe. Isso ninguém está contestando. Só que existem maneiras de você frear, né, que isso aconteça. Agora, você não pode dizer que esse 1 trilhão que o ministro diz que haverá de economia para os cofres públicos, que vai pegar somente os marajás, né, a parte privilegiada ou a elite. E quando a gente vai esmiuçar esses valores, boa parte ele está pegando o trabalhador que ganha 2 salários mínimos, R$2.000. Aonde que alguém que vai ganhar uma aposentadoria de R$2.500, você vai dizer que é um privilegiado? Né? Não é. Só que isso não é dito. Então, eles colocam várias informações para desvirtuar sobre o verdadeiro impacto que isso vai ter para a população, porque essa reforma ela vem para beneficiar as grandes corporações, o grande empresário, os bancos, e vai levar a população cada vez mais para a miséria, né? Porque a gente está falando de redução
de aposentadoria, a gente está falando do benefício do BPC, Prestação continuada. que também vai ser atingido. A gente está falando sobre as pessoas que já estão aposentadas e que correm riscos de não ter dinheiro para poder receber a sua aposentadoria, porque a Previdência não vai ter mais recurso. Porque se esse dinheiro realmente for destinado para os bancos, quem vai manter o pagamento dos aposentados de hoje? Porque a gente sabe que é uma contrapartida. Hoje eu trabalho, eu contribuo para manter a aposentadoria de quem já trabalhou e contribuiu. Certo. E quando eu me aposentar, alguém vai trabalhar para que eu também tenha o direito à aposentadoria. Então, só que isso vai ser retirado, então acaba. Então quem vai pagar as aposentadorias de quem está por vir? Então a gente corre o risco de ter aí o que aconteceu no Chile, né, onde as pessoas, lá na época do Pinochet, a Previdência passou a ser 100% privada e hoje não há recurso e as pessoas idosas estão simplesmente se suicidando, porque elas estão na miséria. O índice de suicídios aumentou consideravelmente entre a população dessa faixa etária e está sendo constatado que é justamente a pessoa trabalhou a vida toda e no momento que ela teria a possibilidade de ter um pouquinho mais de conforto, uma vida digna, ela está na miséria. Não ganha nem por remédio. Isso, foi feito um levantamento dos 30 países, né, 30 países que fizeram essa capitalização, 18 já retornaram. E demonstrou prejuízo para o Estado, tanto no momento em que passa para a capitalização e no momento que retorna. Então, o Estado, e o dinheiro do Estado é o nosso dinheiro, do contribuinte, ele ficou no prejuízo, mas o banco lucrou. Então, o banco sempre lucra. Impressiona também a quantidade de argumentação econômica, né, financeira no debate, né? Eu acho que uma das coisas mais absurdas que eu observei aí nesses meses, aí nesse intenso debate sobre isso, foi um sujeito falar que a reforma é necessária, inclusive porque a expectativa de vida do brasileiro aumentou consideravelmente. Até o rapaz que estava debatendo contestou, falou, é um assunto que a gente está comemorando, que a gente está vivendo mais, o país está promovendo políticas públicas para o idoso e tal, e vamos ficar felizes porque estamos vivendo mais, não tristes porque estão gastando demais, né? Demais, né? A argumentação é só econômica. Assim, no momento que a gente avança, você querer retroceder novamente, né? E essa expectativa de vida, ela tem que ser relativizada, né? Porque dentro de alguns espaços, dentro do mesmo município, a gente sabe que existem áreas que a expectativa de vida, elas são diferentes. Exatamente. Então, imagine de um estado para o outro. A gente está falando sul, sudeste, a gente se esquece norte e nordeste, onde a gente tem aí pessoas que trabalham no campo. E a regra vai nivelar. Vai nivelar. Então, se é 70 anos, 70 anos. Só que a gente não está falando... E que trabalhador consegue? Rodrigo Maia falou que hoje o brasileiro consegue trabalhar até os 80 anos. Mas desenvolver que tipo de trabalho? No Congresso você vai até os 100. Você vai até os 100. Agora, a massa trabalhadora, imagine alguém que trabalha numa construção civil, alguém que trabalha no campo. Essas pessoas produzem riqueza, só que ao mesmo tempo que elas estão trabalhando, elas estão dando parte da sua saúde. Então, com 50 anos, a gente não tem a mesma possibilidade de outras pessoas, uma outra função. Eu sou advogada, então eu não posso comparar eu com 50 anos com uma doméstica. Aos 50 anos, não tem, a realidade é outra, o tipo de trabalho é outro. Isso não está sendo levado em consideração. Então se nivela, aí vai se nivelar por cima e a idade, e você vai ter o quê? Vai ter pessoas que vão morrer sem conseguir se aposentar. E todas essas propostas, ela leva em consideração como se a gente estivesse num país onde o pleno emprego impera. Então, imagine você ter que contribuir 40 anos, alguém que você chegando já nos 40, 45 anos, o mercado de trabalho ele já não quer mais você para determinadas funções. Sem dúvida. Então, imagine como essa pessoa, essa trabalhadora vão conseguir se manter no mercado de trabalho para ter direito a uma aposentadoria. Você falou uma coisa clara, com clareza, né? Nós estamos falando de um país onde emprego com carteira assinada está se tornando cada vez mais raro. Basta ver o índice de desempregados. Não dá para colocar a culpa no
IBGE como Não o dá, presidente fez. exato, É a realidade, é o fato. Débora, o governo tem sua estratégia, tem suas táticas, tem suas possibilidades para passar para a população, inclusive pela grande mídia, pelas grandes corporações de comunicação, a necessidade daquela reforma e para tentar convencer cada vez mais pessoas de que o governo está certo. Como é que está a movimentação do outro lado, vamos dizer assim, os movimentos de resistência a isso? Como é que está essa articulação? No Brasil todo, né, as centrais, os sindicatos têm feito uma mobilização justamente no intuito de convencer as suas categorias e a população em geral de que a reforma não é necessária. Não é nem essa reforma. A reforma não é necessária. Nós já tivemos uma reforma da Previdência que infelizmente aconteceu e prejudicou os servidores, né, na época os servidores, e essa reforma ela não é necessária. O que a gente pode falar é numa reforma tributária, né? Mas a reforma da Previdência não é necessária. Então, há uma mobilização das centrais sindicais e dos sindicatos nacionalmente. E vários movimentos sociais também estão fazendo. Aqui na Baixada Santista, algumas cidades estão criando fóruns contra a reforma da Previdência, com a participação das centrais, dos sindicatos, da sociedade civil, como um todo e dos movimentos. A gente tem alguns materiais que foram feitos para distribuição, né? Eu trouxe hoje aqui da Intersindical, o material que a gente faz. O Fórum também criou um material em Santos, né? Esse Fórum contra a Reforma da Previdência. Então, isso está sendo distribuído diariamente, não só nas categorias, mas para a população em geral. Aí, trazer um pouquinho a experiência que a gente está tendo lá no Sindicato dos Bancários, que nós montamos em algumas cidades, cada dia nós estivemos com uma barraca, nós levamos um laptop onde a gente fazia lá o aposentômetro. Né? Tem um link onde você faz o cálculo da tua aposentadoria e mostra como seria a sua aposentadoria nas regras atuais e com a reforma. Com a reforma. E as pessoas conseguem enxergar ali como aquilo vai impactar na vida dela. O povo acaba arrancando o cabelo. Isso, porque, não, mas como assim? Eu tenho 5 anos para me aposentar, ou 2 anos, como eu não estou na transição, pode ser que eu trabalhe mais 10, 11 anos, como assim? Então, aí as pessoas conseguem. É um trabalho difícil, porque, como você colocou, a grande mídia, ela tem feito uma propaganda da reforma da Previdência. Mas eu entendo que, aos poucos, a gente está conseguindo atingir um número maior de pessoas e elas estão conseguindo entender. Diferente do que foi a reforma trabalhista, que houve essa campanha dizendo, olha, se tiver a reforma, o patrão vai conseguir empregar mais gente, não é o que a gente está vendo, ao contrário, o número está crescendo de desempregados e a quantidade de direitos foram reduzidos. Agora as pessoas estão tendo a preocupação de como que vai ser o meu futuro. E a gente precisa que as pessoas entendam que não basta só você ser contra, a gente precisa mobilizar ao ponto de que essa indignação chegue aos parlamentares, né? E não só os deputados federais, né? Aqui nós temos 2 deputados da região, né? Um que se coloca favorável, que é o caso do Júnior Bozella, né? Ele disse que está estudando alguns pontos, mas ele é favorável. E a deputada Rosana Vale, que é contra essa proposta, né? Essa proposta. Então, assim, caso tenha alguma outra negociação, mas também a gente vai precisar, dependendo do que acontecer, sentar e conversar de novo, porque a gente disse que a proposta não é necessária, mas ela diz que essa proposta, ela é contra. Mas é importante que as pessoas entendam que não basta ficar somente nos deputados federais, a gente precisa mobilizar os municípios, ir atrás dos vereadores, dos prefeitos e dos deputados estaduais, porque isso vai impactar diretamente as cidades. Como a gente havia conversado um pouquinho antes, né, a gente fez um levantamento dos valores dos benefícios do INSS que são destinados para alguns municípios. O IPEA fez um estudo dizendo que 82% dos municípios brasileiros, o valor dos benefícios do INSS que são destinados são maiores do que os valores do orçamento. E a gente foi dar uma olhadinha de como estava aqui na região. Porque, em princípio, dá a impressão que isso aí acontece nos rincões. Nos rincões, porque eles citam justamente os municípios de Norte e Nordeste que não tem outro recurso. Então, o impacto, imagine, alguém que aos 65 anos conseguiria receber um salário mínimo
e vai passar a receber R$ 400. O impacto que isso vai ter nesses municípios que podem ser levados à falência. Só que a gente foi verificar aqui a região e a gente ficou surpresa, justamente porque você pega um município como Santos, que é tida como a melhor cidade para se viver, né? Propaganda fica tudo bonito. E uma cidade boa para idosos, para idosos, a gente aposentados, sabe a quantidade de aposentados que acabam vindo para Santos, morar em Santos. O recurso do benefício em 2018 chegou a mais de 2.900 milhões. 2 bilhões? 2.900 milhões. Enquanto o orçamento de Santos era de 2.600 milhões. Então a gente tem na cidade de Santos, que é tido como a melhor cidade aqui da região, aonde o valor dos benefícios do INSS são maiores do que o próprio orçamento. E com um detalhe, né? Esse dinheiro, esses 2 bilhões e 900 milhões são gastos todos em Santos, praticamente. São investidos na economia, são injetados na economia. Né? E tem uma coisa que é interessante, que a cada ano que passa, o valor do orçamento que é aprovado, vem diminuindo. Por quê? Eles dizem que é a questão da crise. Então, a arrecadação está menor, a inadimplência tem aumentado. Então, o que vai acontecer com a população? Que vai ter um recurso menor, vai passar a não pagar o IPTU, você não vai ter mais esse dinheiro circulando no comércio, e isso vai atingir, o comerciante não consegue mais contratar, não consegue quitar os seus impostos, e cada ano vai diminuir o benefício e o orçamento. Uma roda viva que não está sendo privilegiada. Nesse levantamento você também tem números de outras cidades, deve ter também para o Guarujá. Só a gente pediu para a gente falar no intervalo, depois do segundo bloco, para deixar um suspense. O programa Assunto Cidade fazer um pequeno intervalo. Antes eu vou pedir para o Fábio colocar na tela a capa dessa edição do Assunto Cidade, do Jornal de Guarujá, que circula ininterruptamente na cidade há 14 anos e que faz aí toda semana uma leitura apurada da cena política e também social, esportiva, cultural da cidade. Nessa edição da semana passada, o assunto principal foi o levantamento da Electro sobre o furto de energia que ocorre nas residências de Guarujá, residências e comércio, estabelecimentos comerciais também, uma quantidade tão absurda de energia que é furtada que daria para abastecer uma cidade do tamanho de Itanhaém. A notícia da semana, você encontra o assunto cidade nas redes sociais, no site ojornaldeguarujá.com.br e também nas ruas em edição impressa. O programa Assunto Cidade e o Jornal Assunto Cidade são produzidos de uma maneira independente, democrática e pluralista, graças à colaboração aí dos nossos parceiros. O programa volta já, depois do intervalo. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Você que é servidor público municipal tem uma ótima opção de lazer e descontração no Grêmio dos Funcionários da Prefeitura de Guarujá. Academia de ginástica, piscina, campo de futebol e ambientes coletivos são algumas das opções disponíveis para você e toda a sua família. Ao longo do ano, o Grêmio dos Funcionários Públicos de Guarujá promove eventos que reúnem amigos e garantem muita diversão. É o Grêmio, cumprindo seu papel de unir a categoria na melhor hora, a hora da folga.
bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando a advogada Débora Camilo. A gente está falando de um tema que está no noticiário aí por completo, aí, inundando o noticiário, principalmente das organizações, das grandes organizações de comunicação de massa, que é a reforma da Previdência, que vem sendo, dá para dizer até que vem sendo enfiada goela abaixo, né, que não tem outro jeito de dizer isso, de uma maneira meramente sobre argumentos meramente econômicos. E a Débora, uma advogada e participante aí dos movimentos que lutam contra essa reforma, qualquer reforma da Previdência, afinal de contas, quem provocou o rombo da Previdência não foi aquele senhorzinho de 60 anos de idade que ganha um salário mínimo, pelo contrário, foram grandes corporações que vão continuar se beneficiando dessa reforma. E lucrando, né? E lucrando. A gente terminou o segundo bloco falando dessa relação dos municípios, né? Inclusive o levantamento que foi feito, os municípios da região, o quanto que tem de dinheiro injetado na economia por conta dos benefícios de aposentados, né? Como é que são os números de Guarujá, especificamente? Assim? Nós nos baseamos em 2018, porque certo. são os números já fechados. Uhum. No caso do Guarujá, em 2018, o orçamento foi de 1 bilhão e 400 mil, né, um pouquinho mais. E enquanto... Isso do orçamento. Certo. Enquanto dos benefícios do INSS foram de 878 milhões. Então, dá mais ou menos 62% do orçamento. Uhum. É o que se tem de... Considerando um orçamento completo, né? Um orçamento... que é uma previsão. É uma né? previsão, é uma previsão. E correndo o risco de... Porque, como a gente falou no primeiro bloco, esses valores dos orçamentos têm diminuído por conta da crise, né? Pelo menos é o que cada prefeitura tem dito, né? A crise, a diminuição na receita, a diminuição dos tributos que têm sido recolhidos, tem feito com que as previsões dos orçamentos tenham diminuído. Então, a partir do momento que você vai diminuir os benefícios do INSS, isso vai ter um impacto direto nos municípios. Então, a receita do município vai diminuir. E, como a gente colocou, não é só imposto, porque tem muita gente que fala, mas nós somos contra o imposto. Só que a gente está falando daquele dinheiro que vai deixar de circular no comércio. Exatamente. O pequeno empresário, o médio empresário, que vai deixar de ter o teu cliente. Que é onde o aposentado consegue, guarda seu dinheirinho para comprar todo mês. Então, imagine, você vai ter o aposentado, a viúva, o viúvo que recebe a pensão, a pessoa que tem um benefício de prestação continuada. Então, o comerciante, o comércio ele vai ser atingido. Então, você diminui as suas vendas ou serviço, você não consegue manter a tua folha de pagamento, geralmente o que acontece diretamente é o corte na folha de pagamento, né? Então diminui o número de empregados, então você tem um ciclo de desemprego, falta de arrecadação e alguns municípios, né, o próprio IPEA diz, a possibilidade de falência dos municípios, porque você não tem mais receita. Então, a gente não pode ficar só com a visão do que é o Norte e Nordeste, porque a gente tem aqui na nossa região uma visão clara do quanto vai ser o impacto negativo para a nossa população. Débora, nós estamos na fase que está lá no Congresso da reforma da Previdência, nessa semana que nós estamos, eles estão votando já estão votando a admissibilidade da proposta, né? Ou seja, o quanto que ela fere ou não fere a Constituição, né? Pela Comissão de Constituição e Justiça. E aí já há um problema grave, né? Porque você está quebrando uma regra constitucional, né? Porque um dos projetos que consta dentro da reforma da Previdência é você desconstitucionalizar a Previdência. Então, a partir do momento que você tem essa regra dentro da Constituição, você tem algumas regras mais rígidas para poder modificar, que é a questão do quórum de 3/5. E você retirando isso da Constituição, você pode fazer qualquer alteração através de lei complementar, que é 50% mais 1. Amanhã qualquer um pode chegar lá e aumentar para 90 anos. Pode dizer, olha, a partir de agora, mulher é 120, homem 130 anos de aposentar. Então, todas as regras que a gente está discutindo hoje, aqui, são muito importantes que a gente consiga barrar. Mas só que se essa regra passar, tudo que foi negociado pode simplesmente não valer de nada. Então, quem está um pouquinho mais tranquilo, porque na regra de transição vai ter sua aposentadoria garantida, corre esse risco de, depois de aprovado isso, uma simples lei lá complementar seja aprovada e muda tudo o que foi negociado. Com maioria simples. Com maioria simples. E isso não vai ser difícil. Já estão dizendo que agora não vai ter mais
a questão da financiarização. Mas isso pode simplesmente ser aprovado por uma lei complementar, vai ser mais fácil, você não precisa de toda a mobilização. O presidente não vai ter que ficar negociando emenda, cargo, não vai precisar mais da velha política para fazer. A gente já está meio assim em cima da hora, assim, mas eu queria muito falar, ouvir de você, assim, dar um pouco de esperança para o cidadão, assim. A impressão que dá é que isso vai ser aprovado por uma maioria absurda no Congresso, mas como que está a expectativa, assim, principalmente dos movimentos de resistência, para barrar essa proposta no Congresso? É muito duro, né? Até porque, infelizmente, a gente tem representações que não representam. Se cada deputado, cada senador que ali estivesse, olhasse para a sua base, né, e fosse ouvir o que a base quer, eles não teriam essa aprovação, né? Nem pensariam em aprovar. Só que a gente tem uma arma que é a mobilização e eles nos enxergam enquanto voto. E é isso, né? Então, tem muito deputado e muito senador apreensivo, porque sabe que se estiver vinculado a uma reforma que retirou direitos, ele corre risco de não ser reeleito. Pode ficar marcado pelo resto da vida. Pode ficar marcado. E, assim, é isso que a gente precisa fazer com que as pessoas entendam. A participação política não pode se dar só a cada 2 anos. E a gente precisa fiscalizar, a gente precisa cobrar. Então, que as pessoas lembrem quem elas votaram, e até as que não votaram, porque têm direito de fazer cobrança, de procurar os seus parlamentares, de questioná-los e dizer que é contra a reforma. E ser bem honesto, se você votar, se você aprovar, você não vai ter meu voto, eu vou fazer uma campanha contra você. Tem toda uma mobilização nacional, questão dos sindicatos, mas a gente sabe que o ataque aos sindicatos tem sido muito forte, desde a reforma trabalhista, que eles tentaram tirar a possibilidade de mobilização, mas mesmo com todas as dificuldades, os sindicatos têm conseguido fazer uma mobilização. Então, a única forma de barrar, né, esse desmonte da Previdência, que não é uma reforma, a gente reforma a casa para ficar bem dentro de casa, né? É um desmonte da Previdência, que as pessoas se mobilizem, né? E se quiser material, pode entrar em contato. Aqui mesmo no Guarujá a gente fez, em Vicente de Carvalho, a gente fez aqui na 14 Bis uma panfletagem e a moça entrou em contato com a gente e pediu, estão levando 500 jornais para poder fazer dentro do seu bairro. E é isso que a gente precisa, porque a gente não consegue estar em todos os lugares, né? Esse espaço que você está dando é fundamental e para que as pessoas entendam e consigam compreender o quanto isso vai ser nocivo para a gente. Pense nos seus filhos, pense nos seus netos, porque isso vai impactar gerações, essa reforma vai impactar gerações. Então, eu sempre sou esperançosa, né? Então, eu acredito que a população vai encabeçar e vai poder levar aí essa campanha contra essa reforma. Afinal de contas, né, uma coisa quase mais antiga e cafona que eu posso usar, né, a voz do povo, né? É a voz do povo, mas é verdade, é isso. E as pessoas precisam entender que elas têm esse poder. Não é o voto, não é só o voto, é o poder da mobilização mesmo. E aí, isso ignorando até as posições político-partidárias que vêm desde aí de algum tempo atrás e que tem polarizado o país, né? Vai atingir tanto o eleitor do PT quanto o eleitor do Bolsonaro. Né? Quem ficou nesse momento em guerra por conta de campanha até as eleições, tem que entender agora que é o momento de se unir. Olha, você que votou no Bolsonaro, você que votou no Haddad, é trabalhador, você vai ser prejudicado, não vai ser porque lá, ninguém vai olhar lá para ver se você votou em quem você votou e você vai deixar de ser prejudicado. Esse é um pacote de maldades que vai atingir quem apertou 17 ou 13, não importa. Queria te agradecer muitíssimo, mais do que esse programa aqui e tal, queria te parabenizar por estar como uma das pessoas que estão aí à frente do movimento de resistência e deixar aberto já de antemão um espaço para a gente prosseguir nesse debate, até porque essa conversa vai longe ainda. Vai longe. Agradeço mais uma vez a oportunidade, espero que tenha conseguido passar um pouco da mensagem. É um assunto muito amplo, mas a gente tem feito aí debates, conversas, quem quiser levar para o seu espaço, para a sua comunidade, a gente está à disposição para poder fazer isso. E a gente faz de uma forma mais simples possível, porque eles tentam passar uma coisa muito difícil, mas a gente explica da forma mais tranquila,
porque as pessoas precisam entender o quanto isso vai ser prejudicial e eu me coloco à disposição para poder fazer esse debate. Exato. Obrigado tá? pela entrevista. Que agradeço. Obrigado a você pela audiência. A gente vai terminar o programa Assunto Cidade, mas antes uma mensagem institucional da Câmara Municipal de Guarujá e amanhã um novo programa Assunto Cidade. Até logo a todos. Fim do voto secreto, criação da controladoria e mais transparência. A Câmara de Guarujá vem se aperfeiçoando em informar onde investe cada centavo do dinheiro público. Relatórios de viagens dos carros oficiais, pautas das sessões, placar das votações, custos das estruturas dos vereadores. Agora, tudo isso e muito mais você encontra em nosso site. Câmara de Guarujá. Trabalho transparente, respeito pela nossa gente.